Daremos início agora à palestra da noite e nós vamos ler um pequeno release do currículo do Rondinelli. Rondinelli Silva vem edificando sua carreira no mercado de serviços financeiros, meios de pagamento e de tecnologia, passando por companhias como Rede, Itaú, Itaú BBA, Mercado Livre e Porto Seguro, sempre construindo projetos e processos focados em melhoria contínua das operações e evolução para o atendimento do cliente final por meio de transformação digital e soluções de pagamento. Atuou em áreas de projetos, operações, atendimento ao cliente e back office, sempre utilizando técnicas como OKR, Kaizen, Design, Thinking, Kanban, Balance Scorecard, aplicando metodologias ágeis como Scrum e também PMBOK, com foco em criar uma jornada experiência melhor e digital. Como o gestor passou por áreas de projetos, estratégia, planejamento, qualidade, prevenção à fraude e indicadores, sendo responsável pelo controle de orçamento e monitoramento de operações por meio de métricas como SLA, backlog, operações por meio de métricas como SLA, backlog, lead time e NPS, para mensurar o nível de satisfação, construindo uma visão de reprodução de custo e tempo. Atualmente, é executivo no mundo corporativo, RID de parcerias e novos negócios no Abastece Aí, a carteira digital do Grupo Ultra, holding, controladora dos postos Ipiranga e da Ultragás, dentre outras empresas. Desde 2020, atuou como consultor de negócios na escola Conquer, onde realiza treinamento e consultorias no Brasil e na América Latina para empresas, sendo algumas delas SAP, Engie, Macro, Suzano, Boticário, Unimed, Rodobens e Volvo. Formado em publicidade, cursou MBA em gerenciamento de projetos pela PGV São Paulo, MBA executivo pelo INSPER e é especializado em inovação pela Fundação Dom Cabral. Há 2 anos vem compartilhando conteúdo sobre o mundo corporativo, gestão de projetos e liderança por meio do Instagram e YouTube no perfil @portasabertasoficial. Para trazer um pouquinho do que será o EGEM 2023, a FAGEM tem a honra agora de receber Rondinelli Silva com a palestra Esforço versus Resultado no Mundo Corporativo. E aí, gente, boa noite, tudo bem? Eu costumo começar as minhas palestras perguntando se vocês estão bem ou ótimos, mas eu descobri que em Minas tem que perguntar se você está bem ou bom demais, né? Descobri isso esses dias. Primeiro, obrigado pelo convite, Rafael Guerreiro, aqui, professor de vocês, me convidou para estar hoje com vocês. Obrigado pelos professores aqui na mesa também. A galera do mundo corporativo, não tem essa formalidade de... Vocês me ouvem bem? Quem me ouve bem, fala eu. Por que vocês levantaram a mão se eu falei para falar só eu? Essa é uma das coisas que eu vou falar daqui a pouco para vocês. A gente tende a seguir modelos, a seguir mapas mentais que a gente aprende na faculdade, que a gente aprende na escola e vai levando para o mundo corporativo, tá? Primeira coisa, vamos combinar um negócio? Galera, tentem tirar uma única ideia, um único insight. Vou falar com vocês aqui uns 40 minutos mais ou menos, tem bastante conteúdo. O Rafa falou que eu posso ficar até meia-noite, que tá tranquilo. Então, a gente vai estendendo, depois a gente abre para perguntas depois da meia-noite. Brincadeira à parte, tentem tirar uma ideia, um único assunto. Por que eu digo isso quando eu começo as minhas palestras? Porque, galera, você quer absorver todo o conhecimento de uma aula? Você quer absorver todo o conhecimento de uma plenária? Você não vai.
Mas uma ideia que te ajude, que alavanque a tua vida acadêmica, que alavanque a tua vida corporativa, já vai funcionar, já vai valer a pena. Então, não tenha preocupação, eu quero pegar todos os conceitos, anotar tudo, tá? Combinado? Sim? Dessa vez ninguém levantou a mão, né? Tá bom, aprenderam já. Galera, seguinte, salário mínimo do Brasil, todo mundo sabe, dado público, é fácil de achar. Vocês sabiam que apenas 2,35% dos lares tem uma renda acima de R$ 26.400? Já tinham parado para olhar esse dado? Deixa eu te contar um negócio. A minha renda, só a minha, sem contar da minha esposa, é acima desse valor. Minha palestra é baseada nisso. Eu vou contar como que no mundo corporativo você passa de um salário de mais de R$ 20.000. Só tem um detalhe, tá? Eu faço isso há quase 20 anos. Não foi da noite para o dia, então tem uma história aqui por trás. Como que isso acontece? Primeira coisa, deixa eu já ensinar um negócio. Viu um QR Code na tela? Pega o celular e escaneia, né, gente? Pelo amor de Deus, tem um QR Code na tela, escaneia para você ver o que é. Não vou te contar. Mas brincadeiras à parte, hoje eu cuido das operações do Abastece Aí. Eu sou head de parcerias e novos negócios. Para quem não conhece o Abastece Aí, ela é uma empresa que cuida dos postos Ipiranga. Sabe o posto Ipiranga? Dentro do posto Ipiranga, você pode pagar e receber cashback. Para receber cashback, você paga usando o Abastece Aí. E o Abastece Aí, para quem tem mais idade, quem está na minha faixa aqui, só para constar, eu tenho 35, tá? Para quem tem mais de 30, que é a grande minoria nessa sala, nesse auditório, existe o quilômetro de vantagens. É o programa de fidelidade dos postos Ipiranga. Eu sou responsável pela área de parcerias e novos negócios. O que significa isso? Eu cuido da galera do comercial, basicamente, tá? Também dou aula na Conquer desde 2020 e fiz algumas outras coisas na minha carreira. E o QR Code que a maioria escaneou é o QR Code do @portasabertasoficial. Então, para quem não escaneou, só olhar lá no Instagram, @portasabertasoficial. É onde eu compartilho conteúdo ali sobre gestão de projetos e sobre liderança, tá? Vocês conhecem esse cara? Já viram esse currículo? Dê uma olhada nesse vídeo, por favor, eu já comento com vocês. How long more or less? 2 seconds. 30 seconds. Vocês perceberam o que o Nadal fez antes de começar o jogo? Antes de começar? A maioria das pessoas fala esporte, o tênis especificamente, é um esporte de altíssima performance. Esse jogo o Nadal ganhou. Para quem já assistiu Breakpoint no Netflix, esse é um trecho da série Breakpoint, tá? Tá disponível no Netflix para quem quiser ver. O que o Nadal fez aqui antes de começar a partida? Basicamente, ele desestruturou psicologicamente o adversário. Vocês perceberam que o adversário estava parado e do nada o cara começa a correr, começa a dar pique e começa a apertar o tênis no piso para poder fazer barulho e mostrar, cara, eu estou aqui? Isso é o que faz alguém de altíssima performance no mundo de esportes. Tem uma diferença no mundo corporativo. Quem trabalha no mundo corporativo aqui? Quem trabalha em empresa? Quem já trabalha? Só para me ter noção. Pô, uma galera, hein? Muita gente. Por que quando você vai entrar numa reunião, você não se prepara nesse nível para entrar na reunião? Essa é uma das coisas que a gente não faz no mundo corporativo. Você não se prepara para chegar ali 100%. Você não se prepara para chegar 100% preparado para garantir o que você quer na reunião. Isso não é só aqui, isso em qualquer lugar. Dá uma olhada nesse número aqui, gente. Para quem não sabe, trabalhar com projetos é trabalhar com coisas que têm começo, meio e fim. Toda empresa faz projetos, ou seja, coisas que você tem que começar e que vai acabar para você ter um resultado. Olha a quantidade de profissionais que a gente vai precisar ao longo dos próximos anos aqui. Alguém consegue responder essa pergunta para mim? O que vale mais numa corrida de Fórmula 1?
O que é mais importante? Um pit stop, a corrida ou o campeonato? Quem acha que é o pit stop? Tá bom? E a corrida? E o campeonato? E tem uma galera que não tá nem aí, né? Tem uma galera que tá dormindo. É isso, sempre tem esse povo também, é normal, acontece, faz parte. Dê uma olhada nesse vídeo aqui, galera. Qual que é a diferença desse vídeo para o vídeo do Nadal? Aqui é um esporte coletivo. Aqui é um pouco do que acontece no mundo corporativo. Você não faz nada sozinho. Para quem já trabalha aí, você não resolve nada sozinho na tua empresa. Você depende de outras pessoas. Você depende de outras pessoas fazendo outras atividades. Por que eu trago esse vídeo, tá, gente? Dá uma olhada nessa foto aqui. Ela parece alguma coisa de alta performance para vocês? Deixa eu só contar uma coisa. Essa foto é a casa aonde eu fui criado. Eu sou filho de nordestinos, meus pais são paraibanos, os dois, e esse era o sítio aonde eu fui criado até quase 5 anos de idade, tá? Depois a gente mudou para outros lugares. Mas essa foto aqui de baixo parece para vocês mais alta performance? Parece que mudou um pouco mais? Essa é a vista do meu apartamento hoje. Eu moro em São Paulo, tá? Eu saí daquela realidade para essa aqui. Como? Faculdade, pós-graduação, MBA e quase 20 anos no mundo corporativo. Por que eu trago essa foto? Alta performance, quando a gente olha para esportes, é muito fácil. O cara tem um monte de título, o cara tem um monte de coisa. Mas e a alta performance na nossa vida? O que é alta performance para você? Para mim, era sair de uma realidade extremamente distante. E aí, essa frase, eu acho que diz um pouco de como que é viver no mundo corporativo. Quando você tem esse tipo de consciência, você não se preocupa com a tua cor, com a tua idade, com a tua raça, com a tua etnia, mas você se preocupa com o quê? Com os teus resultados. Não importa, vou tomar licença da palavra, para quem é negro, tá aqui, que olha no lado, tá? Dê uma olhada. No mundo corporativo é igual. A maioria das pessoas que são negras são minoria. Aqui na faculdade, é só você olhar para o lado. No mundo corporativo, igual. Só que a gente corre atrás dos nossos resultados. A gente corre atrás daquilo que faz a diferença para mim. E não importa qual que é a tua etnia, qual que é a tua raça. Dá uma olhada nesse slide aqui. Eu gosto de trazer ele porque ele exemplifica muito bem o que acontece no mundo corporativo. A gente vai tomando decisões ao longo do tempo e coisas vão acontecendo e ninguém percebe. Dá uma olhada no primeiro quadrante. O cliente falou, ó, eu quero balanço com 3 madeirinhas ali e 2 cordas. Beleza? Foi passando o tempo e o que vai acontecendo nesse slide? A informação vai se perdendo. E no final, o que é entregue para o cliente, né, ou melhor, aquilo que ele precisava, o que realmente ele queria, que é essa última imagem, é algo totalmente diferente do que ele explicou, do que documentaram e do que realmente era necessário. Isso é o que se passa no dia a dia das empresas. Por que a gente gasta tanto tempo trabalhando em empresas e fazendo projetos que às vezes não dão em nada? Por problemas de comunicação. Esse é um slide que eu costumo falar que é a Bíblia para quem trabalha no mundo corporativo. Para quem trabalha, tira uma foto, salva esse slide, tatua na panturrilha esquerda, sei lá, faz alguma coisa que vai ser útil para você, te garanto. O que tem nesse slide? Todo projeto tem começo, meio e fim. Todo projeto você precisa saber por que você está fazendo ele, qual que é o objetivo, o que ele vai gerar de resultado, quanto prazo você tem para fazer. O que é isso, gente? O que é projetos? É entregar as demandas que o teu chefe te pede. É entregar aquilo que é necessário para a tua empresa continuar evoluindo. Simples assim. Ih, tinha uma galera tirando foto. Perdeu? Alguém precisa tirar foto? Eu mando depois o slide. Me manda um oi sumido no Instagram que eu mando a apresentação inteira. Fica tranquilo. Ops.
Tem que mandar um oi sumido, né? Porque senão eu não dou atenção. Se não for assim, eu nem olho a mensagem. Brincadeira. Galera, esse dado da Gartner é extremamente preocupante. O volume de projetos, de entregas que sofrem atraso nas empresas não é pequeno. É muito alto. E aqui é no global. Aqui é uma visão não só Brasil, tá? Dá uma olhada nessa frase. O que vocês acham? É bom que nessa hora você faz silêncio, aí quem está prestando atenção, você vê que ele está tentando ler o slide, né? Galera, se eu te oferecesse 100 mil dólares, não são reais, são dólares, para você pular de um avião sem paraquedas, quem pularia? Pô, tem uma galera corajosa. Tem uma galera afim. Quem não pularia? Levanta a mão, quem não pularia? E tem uma galera que vai ficar dormindo esperando o avião. Tudo bem, entendi. E se eu te mostrar isso aqui, ó? Vocês perceberam como ter só um pedaço da informação te atrapalha a tomar a decisão? Por que é isso? Isso não acontece só no mundo corporativo, que é a minha realidade. Quando você não faz a pergunta, quando você não tem certeza do que está acontecendo, você vai tomar uma decisão baseada em metade da informação. É tão simples quanto isso. Galera, é o seguinte, quando a gente fala de resultados, são esses os pilares, tá? É isso que acontece dentro do mundo corporativo, principalmente para quem trabalha com liderança, para quem já tem gestão de pessoas. Se você tiver uma equipe organizada, se você tiver uma visão de equipe, escopo, tempo, custo e qualidade, o que é tempo? O famoso cronograma. Ou como a gente brinca no mundo de projetos, cornograma, né? Porque sempre é uma data apertada que não dá tempo de entregar. Quando eu falo de qualidade, aqui é o quê? A gente está fazendo aquilo que realmente é necessário, aquilo que é importante para acontecer a entrega. E aí, dá uma olhada nessa frase. Não tem nada mais simples do que isso. Só qual que é a diferença do mundo corporativo? Quando a gente não entrega, o dinheiro não é nosso. O dinheiro é da empresa. Por que você acha que os projetos atrasam? Porque você não está nem aí para o dinheiro da empresa. Mas se debitasse do teu salário, o ponto de vista ia ser diferente. Por isso que em cargos de alta liderança é comum você ser sócio de empresas. É comum você ter remuneração variável, você receber dinheiro a mais pelo resultado que a empresa consegue. Ou seja, você ajuda a performance subir, a performance aumentar. Esse é um exemplo claro de quando no mundo corporativo, quando um funcionário faz mais do que a obrigação dele. Faz mais do que aquilo que é necessário. Tá? Dê uma olhada nesse vídeo. Você acha que o faxineiro tinha que fazer o desenho do Mickey no chão, na Disney? Acho que alguém pediu para ele fazer isso? Ele fez porque ele queria entregar mais. Aonde? Será que alguém viu? Será que alguém reconheceu ele por isso? Tanto faz. Ele fez porque ele queria fazer. E não tem problema nenhum. Simples assim. Esse dado, importante uma coisa aqui, tá? Primeira frase ali, a gente fala que são as competências importantes para aqueles que serão presidentes. Deixa eu te contar um negócio. Um dia... Eu me formei em 2009, eu comecei a faculdade em 2006, então já tem um tempinho, né? Eu estava na posição que vocês estão, sentado de aluno. Vocês viram o meu número de salário ali na tela, né? Por que é importante você prestar atenção nisso aqui? Cara, e se você conseguir ser presidente da empresa? Se você conseguir gerar esse resultado? Se você conseguir gerar esse impacto, você não vai resolver a tua vida. Você resolve a vida do teu pai, da tua mãe, da tua avó, da tua família, de quem você quiser. Essa é a grande magia e por que eu, especificamente, escolhi para o mundo corporativo. Porque financeiramente fazia sentido para mim. Porque ia me trazer algumas coisas que eu queria. E aí, existe uma diferença muito clara que precisa ser dita e precisa ser pensada. Quando a gente recebe determinados pedidos, quando a gente recebe determinadas demandas, você não sabe que caminho que você vai seguir.
Qual pergunta você tem que fazer? E é normal, gente, presta atenção numa coisa, se liga só, você que está no fundão, no Tinder essa hora da noite, foca aqui na palestra, sai do Tinder, volta. É muito simples você que tem menos tempo de vida não ter a resposta, pelo simples fato. Você não viveu quanto tempo que a outra pessoa viveu. Simples assim. Não queira, com menos experiência, com menos bagagem, não, eu sei tudo, eu tenho todas as respostas. Não, você não tem, porque você não viveu ainda. Relaxa, você vai chegar naquele momento. E aí, essa ferramenta aqui ajuda bastante. Ela serve para você separar o que é sintoma do que é causa. Aonde está doendo e aonde é a origem dessa dor. Tá? Como que a gente faz isso? Fazendo 5 porquês. Para quem tem filho pequeno ou criança pequena em casa, já se deparou com isso, né? A criança insiste em por quê? Por quê? Por quê? Até a hora que você dá um tapa, ela para. Né? No mundo corporativo não pode agressão, então precisa tratar de uma outra maneira. É tão simples quanto isso aqui. Ó. Olha esse exemplo. A gente não cumpriu as metas de produção. Tá bom, por que a gente não cumpriu as metas? O turno da tarde está muito abaixo da meta. Tá bom, por que o turno da tarde está abaixo da meta? Porque as máquinas não cumpriram as metas que estavam estabelecidas. E por quê? Porque o setup da máquina estava errado. Pô, então por que configuraram a máquina errado? Porque faltou treinamento. Quando você vai perguntando os porquês, geralmente você vai descobrir que não é o primeiro porquê que diz o que está acontecendo de errado, qual é o problema. Então, galera, acho que agora vocês já entenderam qual que é o conteúdo da minha palestra. Não vou falar sobre a minha carreira, não vou falar sobre só resultados. O que você pode usar quando você começar a trabalhar, se você não trabalha, e se você já trabalha, como é que você gera resultado para você ser reconhecido, ganhar um aumento, ganhar uma promoção e evoluir na carreira. Simples assim. O que eu vou mostrar ao longo dos próximos slides é um monte de ferramenta que, se você aplicar, vai dar certo. Como que eu sei? Uai, deu certo para mim, por que não vai dar para você? Simples assim. Essa é a frase que você tem que lembrar com recorrência, tá? Quem tem um porquê enfrenta qualquer como. Por que eu digo isso aqui? Por que eu acho essa frase bacana? Porque faz sentido. Você tem um motivo? Então você vai correr, você vai ir atrás. E aí, esse dado aqui mostra um pouquinho do que está acontecendo no mundo corporativo. A maioria das empresas entendem que a gente precisa mudar. Para quem está um pouco mais no mercado de trabalho, já trabalha, gente, equidade de gênero, raça e outros assuntos não eram discutidos como é hoje em dia, há 10, 15 anos atrás, quando eu entrei no mundo corporativo. Hoje é muito mais aberto à discussão e muito mais fácil de interpretar. Por que isso é importante? Porque a gente começa a discutir coisas tão simples como acessibilidade. Vocês sabiam que no Itaú, maior banco da América Latina, existe um percentual mínimo para ter de funcionários com deficiência? É obrigatório ter funcionários com deficiência. Por quê? Porque é uma empresa com 100 mil funcionários. Você tem que trazer pessoas. Quem já trabalhou aqui ou quem já viu algum deficiente visual andando com cão-guia? Cara, tem a rodo em algumas empresas esse modelo. Por quê? Porque é necessário trazer essa discussão, colocar essas pessoas em pauta e incluí-las. Esse exemplo aqui, eu costumo dizer o seguinte. Tem profissionais, diferente de mim, vocês viram ali no slide, as empresas por onde eu passei, e eu geralmente não tenho o hábito aqui de ficar contando o meu currículo, mas eu passei por algumas empresas. Trabalhei na rede, sabe as maquininhas de cartão de crédito? Tem na cantina aqui do lado. Eu trabalhei lá. E eu fazia aquela telinha da maquininha do cartão de crédito. Quando eu trabalhei na rede, isso foi em 2012. Só para contar um dado para vocês. Eu fiquei na rede de 2012 a 2014. Depois eu fui trabalhar no Itaú. Dentro do Itaú, depois fui para o Itaú BBA, para o Mercado Livre, para Porto Seguro. Da Porto Seguro eu vim para o Abastece Aí, que é onde eu estou hoje. O que significa isso? Eu fui buscando promoções e impactos que fazia sentido para a minha carreira. Tem profissionais que ficam 20, 25 anos na mesma empresa. E tá tudo bem. Não significa que um modelo está certo e o outro está errado. Você tem que achar o que faz sentido para a tua carreira, o que faz sentido para você. Simples assim. Só para constar, tá?
Eu tenho um exemplo, eu costumo brincar com a minha esposa desse exemplo aqui, porque ela está há 14 anos na mesma empresa. Fala, meu, você já amarrou o teu cavalo e não sai dessa cadeira por nada, né? Por quê? Porque se sente feliz, se sente realizado naquela empresa. E aí, vocês sabiam dessa informação aqui? Trouxe aquele slide da Disney, mas a pessoa que montou uma das maiores empresas de animação do mundo foi demitido por falta de criatividade. E deixa eu contar um spoiler aqui. Parece que eu estou só contando notícia boa, né? Que minha carreira foi uma curva para cima. Eu fui desligado 2 vezes na minha carreira. Uma delas do maior banco da América Latina. E ok, aconteceu e vida que segue. Então não achem que a vida profissional é só sucesso. Se fosse, não tinha alguém aqui contando história. É que a gente não conta os fracassos, né? A gente só conta as vitórias. Você entra no LinkedIn, para quem tem LinkedIn, levanta a mão. Tá atualizado o LinkedIn de vocês? Tá bonitinho? Tem uma URL personalizada? Barra o teu nome ou tem aquele monte de número lá no LinkedIn? Um monte de número, né? Vocês não sabem atualizar. Acesse o meu canal no YouTube que tem vídeo explicando isso daí para vocês fazerem. É super rápido, super fácil. Esse cara aqui é outro sensacional que a maioria das pessoas não comentam. Fundador da Alibaba, hoje bilionário. Esse cara não passou em Harvard algumas vezes. Não é que foi uma. Algumas vezes ele foi negado. Como que você entende e traz esse nível de conhecimento? É comum, né? No mundo corporativo, gente, para quem quer entrar ou para quem não entrou ainda, se acostume com uma coisa. No mundo corporativo, sim, você vai precisar do inglês. Minimamente, você entender o que o povo está falando, porque a gente adora falar palavras difíceis. Eu costumo dizer que a gente faz um bingo corporativo, né? A gente vai mindset, roadmap, e por aí vai, balance scorecard, entre outros, né? Quando a gente fala de mindset, é tão simples quanto o que está de errado, o que eu fiz de errado e o que eu vou fazer com essa informação. Então, como é que eu aprendo com aquele processo que eu errei, com aquilo que não deu certo? Do mesmo modo, o que eu vou fazer depois disso? Né? Aprendi e já sei que eu errei. E aí, como é que a gente segue? Simples, colocando em prática. Tomem cuidado com uma coisa, tá? Obesos mentais. O que é isso? A galera que lê 15 livros, ouve 20 podcasts e não implementa nada. Ou seja, começa a ficar com obesidade mental. Tem um monte de conhecimento, mas na prática não executa nada. Ou seja, do que serviu você estudar tanto se você não está fazendo nada, se você não está gerando resultado? Tomem cuidado com esse tipo de situação. Aprendeu? Implanta, vai praticar. Tenta fazer aquilo que você aprendeu, senão não vai gerar resultado. Outra coisa, a gente tem o hábito de criar rótulos, de criar uma persona. Ah, o Ronde trabalha no mundo corporativo. Eu estou aqui de blazer, né? Se eu tirar o blazer, eu estou de camiseta. Estou igual a vocês. O que aconteceu? Só uma imagem, um estereótipo. E aí, para a galera que já estudou comunicação, né? Semiótica pura. Uma única peça de roupa, uma única imagem, você pode achar que uma pessoa é uma coisa e é outra. A gente faz isso recorrentemente. Tá? Inspirações. Aqui é importante. O que aconteceu no meu exemplo, tá? Eu via pessoas no mundo corporativo e falava, eu quero chegar nesse status, eu quero chegar nessa performance, quero chegar nesse resultado. Ou seja, a galera que te inspira, a galera que te motiva. Só toma cuidado para você não se inspirar com a galera que tem 15 milhões de seguidores no Instagram, tipo um Joel J da vida, porque, cara, o bicho está muito longe, né? Tem um caminho. O cara ganhou 15 campeonatos paulistas de natação. É uma performance gigantesca. Por isso que eu disse para vocês, tragam inspirações sobre aquilo que você olha e fala, dá para chegar, dá para alcançar. E por último, como eu falei, experimenta, testa, valida se faz sentido para você. Essa informação é tão simples quanto a própria frase diz. Não é todo mundo que vai conseguir, pelo simples fato. 19 anos no mundo corporativo, chega uma hora que você quer desistir. Chega uma hora que você quer largar. Chega uma hora que você fala, vou abrir a minha hamburgueria, vou comprar uma franquia, sei lá, da Subway, vou fazer qualquer outra coisa, mas não aguento mais. Então isso vai acontecer em algum momento. Pera, deixa eu ficar de lado aqui que estão tirando foto, gente. Esse lado fica melhor, pera aí. Só que tem algumas coisas que puxam a gente para trás.
E, para quem não sabe, tá? E tem muita gente que tem rótulo com isso e que tem vergonha de falar. Quem tem coragem de levantar a mão e falar, eu faço terapia? Pô, tem uma galera sensacional, muito bem. Tem muita gente que não admite e que não tem coragem de falar isso, pelo simples fato. Tem gente que fala, se faz terapia é maluco, né? Se faz terapia, tá ruim. Muito pelo contrário. Ajuda a tua performance a evoluir. Ajuda os teus resultados a evoluir. E aí, quando a gente quer eliminar os nossos inimigos internos, eliminar algumas dores, eliminar aquilo que te atrapalha, aquilo que não está te gerando resultado, você precisa fazer algumas coisas. Dentre elas, tirar alguns elementos. Vou colocar todos aqui na tela. Ops, desculpa, passei. Você se reconhece fazendo algum desses itens aqui? Se você falar que nenhum, eu tenho quase certeza que você está mentindo para mim. Porque em algum momento você vai se deparar com alguma dessas situações. Ou você vai ser insistente demais, ou você vai ser controlador, ou você vai tentar fazer tudo ao mesmo tempo. Vai ter hora que você é inquieto. Eu já ouvi de funcionários não, que não é um bom termo, vai. A gente usa no mundo corporativo para ficar elegante, colaborador, né? É a galera que trabalha comigo, em resumo é isso, tá? Eu já ouvi o tipo de coisa. Ah, Ronde, mas eu sou assim, eu sou estourado, eu não consigo ouvir esse tipo de coisa e não falar nada. Deixa eu te contar um negócio. Se você continuar sendo assim, você não vai ser visto como alguém agradável. E aí você fala, pô, mas essa empresa não me reconhece, essa empresa não me dá aumento de salário, essa empresa não me promove. Mas você não seguiu os padrões da companhia. Ah, Ronde, mas eu quero seguir os meus padrões. Eu não quero seguir os padrões da empresa. Então pede para sair. Simples assim. A empresa sempre vai ter um formato. Não tentem ser o rebelde sem causa, porque a empresa tem um padrão a ser seguido. É as condições de vivência, de normalidade dentro do mundo corporativo, tá? Óbvio, gente, só para deixar uma coisa muito clara. Uma coisa é você trabalhar no maior banco da América Latina, outra coisa é você trabalhar no maior marketplace da América Latina, que é argentino, que é o Mercado Livre. São culturas totalmente diferentes. Outra coisa é trabalhar numa startup, como eu trabalho hoje, que tem outro modelo de se pensar. Eu trabalho de casa, de chinelo, bermuda e camiseta. E tá tudo bem. E quando você vai para o escritório, você vai de jeans. Antigamente no banco não dava para usar esse modelo. Hoje já é mais flexível. E aí, eu queria trazer uma outra informação para vocês. Já se pegaram, quando vocês lêem uma mensagem, você começa a franzir a testa, você dá aquela assustada? Isso no mundo corporativo diz muito. Para quem trabalha via home office, usando câmera, fala eu. Agora vocês só levantaram a mão, né? Vocês já baguncei a cabeça de vocês. Tá bom, já vi que são alguns. Para quem trabalha no home office e usa a câmera do computador, deixa eu te contar. Você é uma telinha 3x4, tá? Se você tá desanimado, de câmera fechada, rabugento, isso é o que parece na sua imagem. As pessoas veem só um pedaço da tua linguagem corporal. Então, importante lembrar disso, principalmente no mundo online. Seguinte, algumas coisas que acontecem dentro do nosso inconsciente e que refletem nos teus resultados, que refletem na tua performance. Geralmente, quando a gente tem alguma situação que foge o padrão, que atrapalha ou que gera um incômodo, você vai para dois caminhos. Ou você foge da situação, você corre dela, ou você quer ir para a briga. Se entrasse um leão aqui no auditório agora, o que você faria? Eu espero que a maioria corresse, né? Porque se for fazer carinho, acho que tem alguma coisa errada. Em geral, a gente vai para dois caminhos. Quando a gente não tem conhecimento, quando a gente não sabe qual que é o nível de gravidade daquela situação. Só que a gente tem algumas coisas que podem ser feitas. Então, por exemplo, se você tem uma situação que você quer responder, que você quer ir para o atrito, que você quer ir para o abate, em geral você vai ir para a luta. É a hora que você vai confrontar. Onde não faz sentido o que você está falando, não concordo com nada que você está falando. Pode ser que eu tenha essa primeira reação. O que é mais indicado aqui? Fica quieto. Se você ficou puto, fica quieto porque você vai falar besteira, vai dar M, vai dar ruim, não vai nessa linha. Ou se é uma situação que você quer sair,
não quero nem ficar para essa conversa, o ideal é você se acalma, pensa em como que você vai tratar isso. E como que você faz essas duas situações? Como que você trabalha com esse modelo? Simples. Quando você vê essa relação, você opera da seguinte maneira. Existe um conceito onde você para, reflete, observa e responde. Aí você fala, Rond, mas é óbvio que eu tenho que fazer isso. Tá, e você faz? Todas as situações? Jura que você faz? Tenho certeza que não. Por que eu estou trazendo isso? Quando você está na faculdade, você está absorvendo muito conhecimento, você tem um volume de carga, de energia e de coisas novas todo santo dia. Por que você vem para a faculdade? Onde? Para pegar o diploma. Tá bom, essa você não fala na frente dos professores. Mas você vem para aprender coisas novas. Você vem para absorver conhecimento. Só que o que acontece? Você vai para o mundo corporativo que tem uma galera que está há anos fazendo aquilo. O que eles têm? Mais conhecimento para te enfiar. Mais coisas para você aprender. E aí, o que a gente fala para cada uma das situações? Esse conceito, essa ferramenta, ela ajuda você a entender o momento que você está e como que você pode tratar. Como é que você pode perceber a situação e responder de uma maneira mais eficiente. Quando a gente fala de ir para a guerra, a principal pergunta aqui do slide é, faz sentido? Tem um motivo você ir para o embate? Tem um motivo você gerar esse atrito, gerar esse desconforto? Ou é melhor você fazer isso aqui, ó? Eu costumo dizer, pelo menos quando eu estou dando aula é sacanagem, porque eu não sou professor, né? Eu sou alguém contando histórias lá. A tua mochila tem que sair mais cheia. Lembra que eu falei para vocês no começo da palestra? Tenta tirar uma ideia. Alguém já tirou uma ideia até agora? Um aí? Uma? Só um? Oi, gente, vocês podem levantar a mão, vocês falam comigo, eu sou carente, vocês já perceberam que eu gosto de perguntar para vocês. Tiraram uma ideia? Alguns tiraram, muito bom. O que significa isso? Que a tua mochila está enchendo, tua mochila de conhecimento está colocando coisas novas. Rond, mas eu não vou usar isso agora. Agora não. Mas quando você se candidatar para uma vaga de estágio, quando você se candidatar para uma vaga de analista júnior, pleno, sênior, pode ser que isso faça sentido. Pode ser que isso gere resultado para você. Dá uma olhada nesse slide aqui, ó. Quando a gente fala de observar as emoções, é pelo simples fato, tá? Se você está num ambiente que está todo mundo brigando, que está todo mundo atritando, que só tem caos, você vai ficar no meio daquilo? Você vai querer conviver com aquela situação? Esse é o ponto. Se você quer continuar, ok. Se você não quer, você pode sair. Rond, mas eu tenho conta para pagar, eu preciso pagar minha estadia, eu não moro na minha cidade, meus pais não me ajudam. Tá bom? Então continua no emprego. Mas está me fazendo mal. Então pede para sair. Mas eu preciso pagar as contas. Então, escolhe um dos dois. Simples assim. Minha sugestão, procura outro emprego. É esse tipo de cenário que você precisa entender o que está acontecendo. E aí, gente, é tão simples quanto você não tem que reagir às situações. Rond, meu chefe brigou comigo e deu um feedback que eu não concordo. Você não precisa responder a tudo. Você precisa entender o que está acontecendo. Você pode simplesmente processar aquilo. Dá uma olhada nesse slide aqui, ó. Esse slide, a gente costuma falar que é o modelo mais reativo possível. Quando você tem uma situação que te tira da tua zona de conforto, que te coloca em um cenário que você não sabe o que está acontecendo, é normal, que você não queira avançar. O que é uma zona de desconforto? Rond, não gosto de apresentar. Cara, tenho que apresentar um trabalho, eu não me sinto bem, não gosto de falar para as pessoas. Se eu tivesse aí no teu lugar, no auditório, com 400 pessoas, eu nem estava aí, já tinha corrido. Isso é zona de desconforto. Situações que vão te prejudicar, que vão gerar situações que vão te incomodar. E aí a gente fala o seguinte, tem pessoas que vão para o pânico, tem pessoas que vão desistir. Quer falar, eu não apresento trabalho nem me pagando, não vou apresentar. Ok, só que tem uma galera que olha e fala, cara, mesmo com estresse, eu vou fazer, eu vou dar um jeito, eu vou entender o que precisa ser feito e vou desenrolar. Você passou de uma zona, você passou de um momento de preocupação. E aí depois você vai para a zona de superação. É a hora, cara, eu consegui fazer. Então eu não tenho mais tanto receio, eu não tenho mais tanto medo. Dá para conseguir fazer isso aqui, não vai me atrapalhar. Quando você tem consciência desses momentos, você sabe o quê? Se você está em alguma situação que te incomoda, você sabe que dá para passar por aquilo.
Tão simples quanto isso. Deixa eu contar uma história para vocês. Eu tinha 23 anos, era analista sênior na rede. Chegou um dia, o meu superintendente, ou seja, 3 cargos acima de mim, ele parou do lado da minha mesa e falou assim: cara, você precisa terminar isso até o meio-dia, porque eu preciso apresentar para o conselho da empresa. Qual que foi a minha reação? Cara, eu juro para vocês, eu quase chorei na mesa. Porque fazia semanas e semanas que eu estava trabalhando no negócio e não conseguia terminar. Toda hora vinha uma coisa nova. O que significa isso? É essa zona de estresse. Aí você olha e você fala, por que que um cara que é executivo no mundo corporativo está mostrando isso numa palestra de faculdade? Porque isso vai te ajudar. Não agora, mas quando chegar a situação, sim. Por isso que eu trouxe o exemplo da mochila. Guarda isso. Na hora que você precisar, você consulta. Simples assim. Esse é o modelo reativo. Mas só que tem um modelo que é o ideal, que é a galera que eu costumo dizer que é fora da curva, que é a galera que performa absurdamente. O que é essa galera? É a galera que olha para um problema e fala, cara, mas como é que eu tenho que apresentar? Eu nunca apresentei. O que eu tenho que fazer? Eu preciso levar microfone? Eu tenho que fazer slide? Como é que eu apresento? É a pessoa que é curiosa. Eu não sei, nunca fiz, mas eu quero aprender. Depois que ela supera essa zona de conhecimento, ela fala, cara, eu quero mais desse negócio. Ela vicia. Não é cocaína, mas é quase isso. Tá? Fica viciado em fazer, em aprender coisas novas. O que significa isso? É a galera que em 5 anos consegue sair de um salário de 6 mil reais para 17 mil reais. Quem que é essa pessoa? Eu que estou falando para vocês. Eu era analista sênior na rede, ganhava 6 mil reais. 5 anos depois eu virei gerente do Itaú BBA, banco de atacado, ganhando 17. Como? Fazendo esse tipo de coisa que está aqui no slide. Simples assim. Você não acredita? Te mostro a foto da minha carteira profissional. Não tem por que mentir. É tão simples quanto isso. O mundo corporativo permite esse tipo de salto, permite esse tipo de performance. E por que eu estou falando tanto de dinheiro o tempo inteiro? Porque ajuda a conquistar outras coisas. E por que a gente fala de propósito no mundo corporativo? Você já deve ter ouvido falar, mas qual que é o teu propósito? Por que você está aqui? Por que você está na vida? Ô, gente, deixa eu contar um negócio para vocês. Eu com 35, ainda não sei. Se você está com 19, 20 alguma coisa e você não sabe o teu propósito, relaxa. Vamos tomar alguma coisa depois. Tamo junto. Não mudou nada. Eu só fui evoluindo e conquistando algumas coisas. Mas propósito, nem todo mundo sabe. Mas, cara, eu vou procurando os meus objetivos. Quando a gente fala de empresas, cerca de 10 vezes mais é gerado resultado nas empresas que têm propósito, desculpa. O que a gente quer dizer com isso? O que é propósito? Vocês conhecem esse cidadão aqui, né? Dá uma olhada nessa frase. O último step é a hora que você entende qual que é o seu legado, que é um pouco do que a gente falou do propósito. Eu tenho? Não faço a menor ideia. Eu só vou seguindo, uma hora eu descubro. Dê uma olhada nesse vídeo, por favor.
Vocês entenderam por que existe o mundo corporativo? Tem uma empresa por trás da Red Bull. Tem pessoas, tem analistas, estagiários, menor aprendiz, coordenador, produzindo coisas para, por exemplo, equipes de Fórmula 1. A gente geralmente vê o resultado final. Você vê a corrida, você vê o que acontece. Mas existe uma infinidade de posições, uma infinidade de empresas aonde você pode trabalhar e fazer determinadas coisas. E aí, gente, aqui tem um exercício importante, tá? Quando a gente fala de história, principalmente para os mais jovens aqui, é comum vocês colocarem numa posição de tipo, mas Ronde, eu tenho 20 e poucos anos, eu não fiz nada ainda. Cara, eu só estudo, eu nem trabalhei. Você tem um legado. Você teve um esforço para chegar até aqui. Você teve uma carga emocional que te trouxe até aqui. Alguma coisa aconteceu. Como é que você chegou até aqui? Vocês não entram numa faculdade federal da noite pro dia. Coisas foram necessárias você fazer na tua vida. Coisas foram necessárias para você passar no vestibular. Coisas foram necessárias para você estar sentado aqui hoje. E aí, eu costumo dizer, sem entrar em mérito de religião, que Deus em algum momento pensou que você hoje estaria aqui quando você ainda estava no ventre da tua mãe. Então, algum motivo tem cargas d'água para você estar assistindo essa palestra. Alguma coisa vai fazer sentido. Talvez não agora, talvez depois. E aí, a gente costuma fazer essa pergunta aqui, tá? Como que você impacta no seu trabalho? Como que você impacta as pessoas que você encontra? Seja no teu trabalho, seja na tua faculdade. Como é que você entende aquilo que te dá brilho nos olhos? Vou dar o meu exemplo hoje em dia, tá? Eu trabalho em uma área comercial. Eu falo com pessoas, eu interajo com pessoas. Eu negocio com pessoas. Vocês viram eu falando de dinheiro a maior parte do tempo que eu estou aqui na frente. Por quê? Porque eu trabalho com isso. Minha função é gerar dinheiro para a empresa que eu trabalho. Esse é o meu legado dentro da empresa. Então, sim, eu preciso falar disso o tempo inteiro. É assim que eu treino, é assim que eu aprendo, é assim que eu performo mais. E, quando a gente fala de comunicação, o que é comunicação, tá? Vou trazer um exemplo para vocês. Tem coisas que atrapalham o nosso interno e coisas que atrapalham o nosso externo. Quem aqui precisa de muito silêncio para estudar? Precisa daquela calmaria. Meu, preciso estar trancado no quarto. Vocês são pessoas normais, não se achem estranhos, tá? Mas tem uma galera que pode estar no meio da rave e tá tudo bem. E o cara tá lendo Schopenhauer, tá lendo Nietzsche. E eu falo, meu, como é que você consegue? Eu não sou dessa galera. Tem coisas que atrapalham a nossa comunicação ou que facilitam a nossa comunicação. Só que o rótulo aqui, gente, não é como que você fala, mas é como é que você opera. O que faz bem para você. Não tentem se colocar em uma caixinha. Ah, eu trabalho numa empresa e tem que ser desse jeito. Onde você falou para mim não infringir as regras da empresa. Eu falei para você fazer o quê? Procura uma empresa que sirva para você. Procura um lugar que caiba o teu estilo de vida. Onde? Eu gosto de um cabelo mais surfista. Eu sou cheio de tatuagem. Ok. Se a empresa aceita, tudo bem. Ninguém te recrimina? Não. Então, mete o pé e vai para frente. Vira executivo da empresa. Vira sócio. E aí, gente, essas 3 perguntas aqui para você. 3 não, né? Desculpa. 5 perguntas aqui. Dá uma olhada nesse slide. Se você conseguir responder todas essas perguntas com 100% de certeza, eu vou te contar um negócio. Você não é um ser humano normal. Você está acima da média. Não é fácil conseguir responder isso aqui, tá? É engraçado que nessa hora tem uns olhinhos assim, ó, em loading, carregando. Eu, tipo, o que está acontecendo? Pera, não lembro. Calma aí, me dá mais tempo, deixa eu pensar, né? Eu mando slide depois para vocês fazerem esse exercício. Mas, galera, quando a gente fala de uma comunicação bem feita, a gente traz isso aqui, ó. Esse aqui vale tirar foto, tá? Para quem tá ansioso para tirar foto, você quer entrar numa reunião e saber o que vai acontecer, o que você tem que fazer, é só você ir com essas perguntinhas aqui, ó. Lembra que eu abri a palestra falando do Nadal? Lembra do Nadal correndo antes de começar o jogo? Para você que já trabalha, ou para você que quer trabalhar em empresas, faz isso aqui antes de você entrar numa reunião. Ronde, mas é uma reunião atrás da outra. Se vira, bicho, dá teus pulos. Eu também. Meu recorde foi 18 reuniões no mesmo dia.
Sim. A grande maioria de 30 minutos. E não deu para almoçar nesse dia. Mas esse é o normal. Essa aqui é a fórmula mágica para você se preparar para qualquer reunião. Você vai encontrar o teu orientador, o teu coordenador de curso. Uai, chega com essas respostas. Sabe por quê, gente? Sabe o que é comum para vocês que não estão acostumados a fazer isso aqui? Professor, vamos conversar? Tá, sobre o que você quer conversar? E aí você conta uma puta história. Ele se perdeu na curva 2 do que você estava falando. E aí você termina falando assim, mas o que você acha? E aí fala, cara, o que você quer saber, né? Não serve só para o mundo corporativo. Se preparar para as interações que você vai ter, para as perguntas que você vai fazer, te facilitam para conseguir ser uma pessoa reconhecida, uma pessoa de performance. Vou dar um exemplo esdrúxulo. Vai para a balada, chega em alguém sem saber o que você vai falar, o que vai acontecer? Nada, né, gente? Vocês já sabem disso. Não precisa. Eu também já fui dessa galera, tá? Faz tempo, mas já fui. Esse slide aqui é tão simples quanto o que eu acabei de explicar. Comunicação não serve para você dizer o que você quer. Comunicação serve para você dizer aquilo que tem que ser dito. Aquilo que faz sentido. Aquilo que vai gerar impacto. Essa frase, do Clay, ela rodou a internet anos atrás, mas eu acho que a frase ela não reflete o tamanho do impacto do que ela quer dizer. Dá uma olhada nessa foto aqui, ó. Essa foto é de 2016, tá? Essa foto é das eleições com a Hillary Clinton. Imagina como que não seria hoje, em 2023. O que significa isso? Por que eu gosto de trazer essa foto? Ninguém tá nem aí para você. Ninguém tá se importando com o que você faz ou deixa de fazer. Mas se eu puder tirar uma foto com você para postar no Instagram, tá tudo bem. Deu uma chocada agora, né? Rolou uma lágrima no olho esquerdo de algumas pessoas aqui. Calma, tá tudo bem. Galera, no mundo corporativo é comum a gente encontrar isso aqui, ó. Áreas, empresas, equipes, que elas não fazem a menor ideia de para onde elas têm que ir. Tá cada um indo para um lado. Sabe aquele trabalho que você tem que fazer em grupo, que você não escolheu o teu grupo, que foi teu professor que sorteou? É tipo isso aqui quando você começa o trabalho. Tá cada um indo para um lado, cada um querendo uma coisa. Dado o momento, as coisas se encontram ali. Ah, temos que fazer isso, fazer aquilo, vamos dividir um pedaço aqui, outro pedaço ali, até que você chega num caminho que todo mundo sabe o que tem que fazer. Funciona para você do trabalho de faculdade, você acha que não vai funcionar no mundo corporativo? É a mesma coisa. Sabe por quê? É as mesmas pessoas, gente. Você que está aqui, daqui a 10 anos vai ser eu aqui falando para todo mundo. Simples assim. Os ciclos se repetem. E aí, uma das coisas que eu falo, e muito importante é, professores agora vão me perdoar, porque a grande maioria dos professores aqui tem uma carreira extremamente sólida no mundo acadêmico. Eu sou zero carreira, tá? Eu não tenho essa estrutura. Eu não tenho esse modelo. Eu não fiz isso. O que eu quero dizer? Eu fui pingando de empresa em empresa. É normal você ter uma carreira de menor aprendiz, estagiário, analista júnior, pleno, sênior, supervisor, coordenador, gerente, gerente executivo, superintendente, diretor, CEO. Hoje eu respondo para o CEO da empresa que eu trabalho. Essa é uma carreira linear, que a gente chama. Tem pessoas que vão pingando de carreira ao longo do tempo. Eu sou um exemplo desse. Eu tenho uma empresa focada em treinamento para quem quer ser líder ou para quem já é líder no mundo corporativo, que está no começo de vida. É diferente da minha vida corporativa. Eu levo as duas em paralelo. Além disso, eu também dou aula na Conquer, como eu falei lá atrás. Então, é normal você, depois de um determinado espaço de tempo, querer mudar de carreira, querer fazer outra coisa. Por que eu estou falando isso para você? Você acabou de escolher a faculdade, está aqui. Onde? Mas quando eu terminar a faculdade eu quero fazer outra coisa. Tudo bem. Só para constar, tá? Eu sou publicitário de formação. Eu fiz comunicação social com ênfase em publicidade e propaganda. Não tem nada a ver com o que eu faço hoje em dia. Aí depois eu fiz um MBA no INSPER, focado em negócios, um MBA no FGV, focado em projetos. Ou seja, eu sempre fiz coisas diferentes. E aí, galera, dê uma olhada nesse gráfico aqui e dá uma lida na linha que está ali embaixo, ó, no rodapé, na linha menorzinha. A quantidade de anos necessário
para cada uma das coisas acontecerem. O último ali, o 0,05, dá menos de 6 meses, né? Dá um número quebradinho ali em meses. Qual que é essa última imagem? Vocês fazem ideia? Como não, gente? A maioria nessa sala jogou Pokémon Go. Levou menos de 6 meses para atingir 50 milhões de usuários. Ainda jogo. De vez em quando, a gente encontra uns Pikachu por aí. Essa é a realidade que vocês que têm 20 e pouquinhos anos vivem. A galera mais velha que passou dos 30, a gente pegou um tempo... Só contar um negócio para vocês. A gente viu o iPhone nascer, tá? Você tá aí se esbanjando com o teu smartphone. Na minha época a gente usava BlackBerry. Não disse? Né? Galera, por que isso é importante? Por causa disso aqui, ó. A maioria de vocês vão ter 5 carreiras ao longo da sua vida. A grande maioria não vai ficar na mesma área que você está fazendo a tua graduação. E não tem problema nenhum. Lembra a história de encher a mochila com outros conhecimentos? É sobre isso. 17 empregos diferentes. No meu caso, falta só 10. Eu já passei por 7 empresas, então estou ali na média, estou chegando na média. E vou trazer uma coisa que vai mudar a tua vida trabalhando em empresas. Chama modelo de Tuckman. O que é isso? É um conceito para equipes de alta performance. Dá uma olhada nesse gráfico. Toda vez que uma equipe começa, que pessoas começam a trabalhar junto, seja um trabalho de faculdade, seja uma empresa, ninguém sabe direito o que tem que fazer. Está cada um indo para um lado. A gente chama de forming. É a hora que a liderança, que o líder da empresa precisa dar a direção, falar o que tem que acontecer, o que tem que ser feito. Depois desse momento, você entra no storming. O que é o storming? Sabe com aquele grupinho da tua sala? Tem uma galera que se dá bem e outra galera que não se dá bem e eles não se gostam? Com certeza tem. Melhor, não precisa ser na tua sala, pode ser na tua família, né? Sempre tem uma tia que briga com todo mundo. Na minha é igual. Sempre tem alguém assim. É o momento que começa a ter atrito. O que acontece? A performance da equipe cai, que é aquela primeira linha azul. Só que o gráfico de baixo, as linhas de baixo, é a hora que um líder de pessoas precisa influenciar a equipe para ela voltar a ter performance. Equipes de alta performance passam extremamente rápido por esse momento de storming. Por que tem uma lacuna ali no meio? Porque equipes que não são de alta performance, elas levam mais tempo para passar por esse estágio. Depois desse momento é a hora que todo mundo se entende. Eu já sei o que o Ronde tem que fazer, já sei que o André tem que fazer, que o Gustavo tem que fazer, o que cada um tem que fazer. Até que o momento você chega numa unidade. É a hora que todo mundo está performando. Por que eu falei que isso ia te ajudar muito no mundo corporativo? O gráfico de baixo é onde a liderança entra. É normal que um líder de pessoas, quando começa a equipe a performar, a chegar do norming para o performing, ele se sinta carente. Ele começa a sentir falta. Mas ninguém me pergunta mais nada, ninguém fala comigo. E aí o que acontece? Ele começa a atrapalhar a equipe. Se você faz parte da equipe e entende isso, é a hora que você puxa ele de lado e fala, vem cá, deixa eu te contar. Você está atrapalhando, deixa a gente tocar a nossa vida aqui. Tá? Galera, para fechar minha palestra de hoje, lembrem desse slide. Lembrem disso aqui, tá? A graduação é só um passo, é um pedaço da tua formação. Tem mais um caminhão de coisas ainda que vão vir. E para quem decidir trabalhar em empresas, muito vai vir dali também, tá? E por último, falei que eu comentei da minha empresa. Vocês lembram da regra, né? Viu um QR Code, o que você faz? Pega o celular. Vai cair, já vou adiantar. Vai cair no Instagram do Portas Abertas. Lá, como eu falei, a gente cuida de líderes, treina líderes ou quem quer ser líder de pessoas no mundo corporativo. Beleza? Pessoal, primeiro, obrigado pelo tempo. Quero agradecer em especial ao professor Rafael Guerreiro, que me convidou para estar aqui hoje. E importante, esse contato aqui nasceu do mundo corporativo, tá? A gente se conheceu trabalhando em empresas, literalmente. E, para fechar, fiquem com essa frase aqui, tá? Ajuda nos momentos que a gente não quer mais continuar. E falaram que eu tinha que abrir para perguntas também. Então, se alguém tiver perguntas, dúvidas, sugestões
Ofensas deixa para depois que a gente está gravando e pode pegar mal. Boa noite. Eu queria saber como é que é o processo, igual você falou que já trabalhou em 7 empresas, queria saber como é que foi o processo de transição de carreira, se foi difícil, se rolou algum receio de sair de uma empresa para outra, e qual foi o menor prazo que você ficou numa empresa antes de mudar. Cara, eu queria responder essa pergunta nesse final de semana. Perguntaram assim, Rondi, você está entrando num processo de transição de carreira. E eu falei, cara, eu não estou entrando num processo de transição de carreira, porque eu sou a transição de carreira. Eu mudei várias vezes em várias empresas. Algumas vezes porque eu quis, tá? Qual que é o teu nome? Iago. Algumas vezes eu quis mudar. Outras, a empresa me quis que eu não ficasse ali. Eu fui desligado. E eu falo isso abertamente. Mercado Livre, eu fiquei 5 meses. Foi a empresa que eu fiquei menos tempo. E eu não consegui performar. Eu não consegui entregar o que a empresa esperava. Então, tem esse tipo de situação, quando você não se adequa à empresa. Só que essa história triste, a maioria das pessoas não vai te contar. Porque abrir uma vulnerabilidade, que você foi mandado embora, que você não serve para a empresa, não é legal botar no LinkedIn, né? Se você acessar o meu LinkedIn, você vai ver lá, tem uma lacuna quando eu saí do Mercado Livre. Agora, respondendo a tua outra pergunta, do começo. Ansiedade, cara, sempre. Mas sabe o que eu sempre quis? Evoluir. Lembra da foto que eu mostrei da casa dos meus pais? Meu pai estudou até a 4ª série, minha mãe estudou até a 8ª. Minha mãe é faxineira, empregada doméstica, a vida inteira. Meu pai foi porteiro, segurança, hoje é aposentado. Meus pais têm uma casa de 7 andares, 5 casas alugadas. Eles construíram a vida deles. Se eles fizeram isso, cara, eu preciso fazer muito mais. Então, respondendo a tua pergunta, isso era o que me motivava. Era isso que me gerava motivação para continuar evoluindo. Tinha medo? Lógico que tinha. Em quase todas as mudanças eu tive receio. Mas o desejo de querer algo maior me tomava ali e simplesmente seguia. Simples assim. Ô, gente, falei que eu tenho um perfil no Instagram e no YouTube. Vamos tirar uma selfie, levanta aí. Vamos tirar uma selfie, eu quero marcar. Vou postar vocês e quero ver quem seguiu pra entrar. Levanta, gente. Bora. Vamos sair todo mundo. Rafa, vem cá. Rafa, vem cá. Vai caber a maioria. Tá. E aí? Pode? Ó, no 3, hein? No 3. 1, você dá um sorriso. 2, você pensa uma besteirinha. De leve. Neste momento, agradecemos ao professor Rondinelli Silva pela brilhante palestra e convidamos a professora Michele Carrijo, coordenadora de operações do EGEM, para entregar uma lembrança típica da nossa região para o palestrante Rondinelli Silva, em agradecimento pela sua participação neste dia tão importante para a nossa comunidade acadêmica, para a nossa FAGEM. Muito obrigada. E para encerrar as atividades dessa noite, convidamos o coordenador-geral da Comissão Organizadora do EGEM, professor Dr. Rafael Guerreiro, para fazer uso rapidamente da palavra. Pessoal, boa noite. Quero apenas agradecer a presença de cada um de vocês aqui e convidá-los para aproveitar essa oportunidade aí de uma condição especial, que realmente é especial, de R$100 até o dia 10 para se inscreverem. Vocês já tiveram um gostinho do que será o EGEM 2023 e chega rapidinho. Submissão de trabalho está aberta a partir de sábado agora e nós teremos 3 meses para vocês se prepararem o trabalho e apresentarem. No mais é isso, muito obrigado, uma boa noite a todos. Agradecemos a participação de todos, esperando vê-los no EGEM 2023. Boa noite, EGEM 2023, Práticas Corporativas no Panorama da Sustentabilidade. Obrigada.